Fala pessoal, tudo bem? Vocês lembram dos parâmetros a, b e c da função quadrática? Em que você separava esses parâmetros numericamente e aplicava na fórmula de Bhaskara? Lembram? Se você não lembra, fique ligado nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês um por um o que é que ele modifica numa função quadrática, beleza? Então se liga aí que o Cleizinho já volta. Então vamos lá, né, galera? Vamos ver o que é que os parâmetros a, b e c modificam numa função quadrática. Mas para isso, vamos começar a analisar com a mais elementar possível, x ao quadrado. Então eu venho aqui no GeoGebra e vou digitar a função y igual x elevado ao quadrado. A gente percebe que essa função elementar, ela plotou o gráfico de uma função que passa na origem. Só que ela é positiva, então subtende-se que a concavidade, ou seja, a boca dela está voltada para cima. Mas se eu vim aqui mudar esse parâmetro para um número negativo, né, que é o nosso a, se ele for menos, por exemplo, o que acontece com a minha função? A gente percebe aqui no gráfico ó, que ela ficou com a concavidade voltada para baixo, com a boca para baixo. Ok? Mas se esse parâmetro a for um número maior do que 1, o que acontece com o gráfico da minha função? Então eu vou voltar aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, 4 e projetar. O que a gente percebe? A gente percebe que a função, quando o parâmetro a era 1, ela estava com boca aberta. Agora sua boca fechou um pouco mais. Ou seja, quanto maior o valor em módulo de a, mais fechadinho fica o nosso gráfico. Beleza? Bom, agora imaginemos que a gente coloque um parâmetro b. Né? O parâmetro b eu vou somar mais, por exemplo, 2x. O que acontece com o gráfico da minha função? Acontece o seguinte, a gente percebe que o gráfico teve um deslocamento para a esquerda. Ou seja, se esse b for positivo, o gráfico que passava na origem passa a deslocar-se para a esquerda, justamente a unidade que foi acrescentada. Olha, se a gente vê aqui, ó, 2, tá bom? Agora, se esse cara for negativo, ao invés de ser de mais 2, se for menos 2, o que acontece com o gráfico? Obviamente, ele será deslocado para a direita em módulo, 2 unidades. Tranquilo? Agora a gente tem um outro parâmetro aí para fazer a análise, que é o parâmetro C, que é a constante independente. Se eu somar, por exemplo, mais 2, o que acontece com o meu gráfico? Você percebe que o gráfico ele fica deslocado no eixo X 2 unidades para cima, né? Ele vai cortar o eixo X, não, aliás, o eixo Y na unidade 2. E mais ainda, com essa soma de parâmetro 2, percebe-se que o gráfico da função quadrática ele não toca o eixo X. Isso significa dizer que não tem solução real, tá bom? E se esse cara for negativo, o que acontece com ele? Ao invés de ser positivo, ele for negativo. Obviamente, o gráfico será deslocado para baixo 2 unidades. Obviamente, ele vai cortar o eixo Y no ponto Y igual a menos 2. Beleza? Então, vamos lá. O que acontece com os parâmetros? Com A, ele tem justamente valores positivo e negativo. Se for positivo, com cavidade voltada para cima. Se for negativo, com cavidade voltada para baixo. E o B, o que acontece com o B? O B é deslocamento horizontal, para a direita ou para a esquerda. E o C é o deslocamento vertical, ou para cima ou para baixo, dependente do valor aí de cada um desses parâmetros. Gostaram, galera? Deixa o seu like, curte, compartilha, que o Cleizinho agradece. Até a próxima.